E se eu te dissesse que existe uma mulher na Bíblia que orou por anos sem resposta, foi humilhada publicamente no templo, considerada bêbada pelo próprio sacerdote, e que dessa oração ignorada nasceu o profeta que mudaria Israel para sempre? Você já se sentiu assim, orando dia após dia, mês após mês, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor? Você olha ao redor e vê outras pessoas sendo abençoadas, enquanto suas lágrimas parecem cair no vazio? Hoje vamos mergulhar na história mais impactante sobre oração não respondida que existe na Bíblia. Estamos falando de Ana, uma mulher que viveu em uma época onde não ter filhos era considerado maldição divina. Ela orou, chorou, jejuou, implorou e aparentemente nada acontecia. Enquanto isso, sua rival, Penina, tinha filhos e a humilhava constantemente. Seu marido tentava consolá-la, mas a dor era insuportável. Ano após ano, ela subia ao templo em Siló, derramava sua alma diante de Deus e voltava para casa de mãos vazias. Mas aqui está o segredo que vai transformar completamente sua compreensão sobre orações não atendidas. Deus não estava ignorando Ana. Ele estava preparando uma resposta tão poderosa que mudaria não apenas a vida dela, mas o destino de uma nação inteira. O filho que nasceria dessa oração ignorada seria Samuel, o profeta que ungiria reis e restauraria Israel. A história de Ana não é apenas sobre espera, é sobre fé inabalável quando tudo parece perdido. É sobre perseverança quando todos ao seu redor dizem para desistir. É sobre confiar em Deus quando até mesmo o sacerdote do templo te julga erroneamente. Prepare-se, porque essa história vai te fazer repensar todas as suas orações que ainda não foram respondidas. E se Deus não estivesse dizendo não, mas ainda não, porque estou preparando algo muito maior. Ana vivia em Ramataim Zofim, nas montanhas de Efraim. Seu marido, Eucana, a amava profundamente, mas isso não era suficiente para curar a ferida que sangrava em seu coração todos os dias. Ela era estéril. E na cultura hebraica daquela época, isso não era apenas uma questão médica, era uma vergonha pública, um sinal de que Deus havia fechado seu ventre. Mas a dor de Ana era ainda mais profunda. Eucana tinha outra esposa, Penina, e ela tinha filhos, muitos filhos. E Penina não perdia uma oportunidade de lembrar Ana de sua maldição. Durante as refeições, nas festividades, nos momentos de adoração, Penina a provocava cruelmente, transformando cada dia em um tormento. Imagine a cena: a família se reúne para comer, e enquanto os filhos de Penina riem e brincam ao redor da mesa, Ana permanece em silêncio, sentindo o peso do olhar zombeteiro da rival. Eucana, percebendo sua tristeza, tentava consolá-la. Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas por mais que Eucana a amasse, ele não conseguia entender a profundidade da dor de Ana. Não era apenas sobre ter filhos, era sobre sentir-se esquecida por Deus. Era sobre carregar o estigma social da esterilidade. Era sobre ouvir dia após dia as provocações de Penina ecoando em sua mente. Onde está seu Deus agora? Por que ele me abençoa e fecha seu ventre? E Ana orava. Ela orava todos os dias. Lágrimas se misturavam com suas súplicas, mas os anos passavam e nada acontecia. Quantos de nós já nos sentimos assim, orando fielmente, mas com a sensação devastadora de que nossas palavras não chegam a lugar algum? O que Ana não sabia é que sua provação tinha um propósito muito maior do que ela poderia imaginar. Mais um ano havia passado. Mais uma vez, a família de Eucana subia a Siló para o sacrifício anual no templo. E mais uma vez, Penina intensificou suas provocações. Ela sabia exatamente como ferir Ana e fazia questão de fazê-lo nos momentos mais sagrados.
Naquele dia, algo diferente aconteceu dentro de Ana. A dor acumulada de anos, a humilhação constante, o silêncio de Deus que parecia eterno. Tudo isso atingiu um ponto crítico. Ana não conseguia mais comer, não conseguia mais fingir que estava bem. Ela se levantou da mesa e foi direto ao templo. E ali, diante do Senhor, Ana fez algo extraordinário. Ela não fez uma oração comum. Ela não repetiu fórmulas religiosas. Ela despejou sua alma diante de Deus com uma intensidade que assustou até mesmo o sacerdote Eli. A Bíblia diz que, em amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Lágrimas desciam incontroláveis. Seu corpo tremia. Ela estava tão imersa em sua oração que nem percebeu que o sacerdote Eli a observava. E sabe o que ele pensou? Que ela estava embriagada. Imagine a ironia. A mulher está fazendo a oração mais fervorosa de sua vida e o sacerdote a acusa de estar bêbada. Até quando você vai ficar embriagada? Deixe sua bebida, repreendeu Eli duramente. Mas Ana, mesmo em sua dor, respondeu com dignidade: Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas venho derramando minha alma perante o Senhor. Não considere sua serva uma mulher vil, pois é da grandeza da minha angústia que tenho falado. Naquele momento de desespero, Ana fez um voto extraordinário que mudaria tudo. Se essa história está tocando seu coração, deixe um comentário contando. Você também tem uma oração que parece não ser ouvida? Vamos orar juntos nos comentários. Foi ali, naquele momento de desespero absoluto, que Ana fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Ela não apenas pediu um filho a Deus. Ela fez um voto radical, um compromisso que revelava a profundidade de sua fé e a pureza de suas intenções. Senhor dos exércitos, Ana orou em seu coração: se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você percebe a magnitude desse voto? Ana não estava apenas pedindo um filho para satisfazer seu desejo pessoal ou para silenciar Penina. Ela estava pedindo um filho para devolvê-lo a Deus. Ela estava dizendo: Senhor, se me deres essa bênção, eu a entregarei completamente a ti. Meu filho será um nazireu, consagrado ao seu serviço desde o nascimento. Isso é fé verdadeira. Ana não estava barganhando com Deus. Ela estava demonstrando que sua maior dor não era apenas não ter filhos, mas não poder ter um filho para consagrá-lo ao serviço do Senhor. Ela entendia que algumas bênçãos são maiores que nossos desejos pessoais. Quando Eli percebeu seu erro de julgamento e entendeu a verdadeira natureza da oração de Ana, ele mudou completamente seu tom. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E algo extraordinário aconteceu em seguida. A Bíblia diz que Ana se levantou, comeu, e seu semblante já não era triste. Ela ainda não tinha o filho. Deus ainda não havia respondido visivelmente, mas algo havia mudado. Ana recebeu a paz que vem da certeza de que Deus finalmente havia ouvido sua oração. Às vezes, antes da resposta chegar, Deus nos dá a paz que confirma que Ele está trabalhando. Ana voltou para casa com seu marido Eucana. E a Bíblia registra algo poderoso. Pela manhã cedo, levantaram-se e adoraram perante o Senhor. Então, voltaram e foram para sua casa, em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Depois de anos de espera, de lágrimas, de orações que pareciam cair no vazio, Deus finalmente abriu o ventre de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho. E não era qualquer filho. Era o menino que ela havia pedido ao Senhor. O menino que seria consagrado a ele desde o nascimento. Ana chamou seu nome de Samuel, que significa ouvido por Deus ou pedido a Deus.
Cada vez que ela pronunciava o nome do filho, era um testemunho vivo de que Deus havia escutado suas orações. Aquele menino era a prova de que o silêncio de Deus não era indiferença, mas preparação. Durante os primeiros anos, Ana amamentou Samuel e o criou com amor. Mas ela nunca esqueceu o voto que havia feito. Quando chegou o tempo da peregrinação anual a Siló, Ana disse a Eucana: "Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e lá ficará para sempre." Você consegue imaginar a luta interna de Ana? Ela havia esperado anos por esse filho. Havia chorado, implorado, suportado humilhações, e agora que finalmente tinha o filho em seus braços, ela precisaria cumprir seu voto e entregá-lo a Deus. Quantas mães teriam coragem de fazer isso? Mas Ana não era uma mulher comum. Sua fé não era baseada em receber bênçãos e guardá-las para si mesma. Sua fé era baseada em reconhecer que tudo vem de Deus e a Ele deve retornar. Ela sabia que Samuel não lhe pertencia, mas ao Senhor. Quando Samuel tinha cerca de 3 anos, foi desmamado, e chegou o momento mais difícil da vida de Ana: cumprir seu voto. A família subiu novamente a Siló, mas dessa vez Ana levava consigo não apenas ofertas materiais, mas o próprio coração em forma de um menino. Imagine a cena: Ana segurando a mão de Samuel, caminhando em direção ao templo. Cada passo deve ter pesado como chumbo. Aquele menino que ela havia esperado por anos, que havia sido resposta de tantas lágrimas, agora seria entregue ao serviço do templo. Ela não o veria crescer diariamente. Não o veria dar seus primeiros passos mais largos, não o ouviria pronunciar novas palavras todos os dias. Mas Ana manteve-se firme em seu propósito. Quando chegou ao templo, procurou o sacerdote Eli, o mesmo que anos antes havia a confundido com uma mulher embriagada. E com uma fé inabalável, Ana declarou: "Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe fizera. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido." E ali, naquele momento, Ana deixou seu filho Samuel aos cuidados de Eli, para ser criado no templo e servir ao Senhor. Muitos chamariam isso de loucura. Muitos diriam que ela deveria guardar o filho que tanto esperara. Mas Ana entendia algo profundo. As maiores bênçãos de Deus não são para serem guardadas egoisticamente, mas para serem devolvidas a Ele em serviço. O que aconteceu em seguida é ainda mais surpreendente. Ana não saiu chorando, amargurada ou arrependida. Você teria coragem de fazer o que Ana fez? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo se está sendo impactado por essa história. Depois de entregar Samuel, Ana não se lamentou, pelo contrário, ela fez algo extraordinário. Ela orou. Mas dessa vez não era uma oração de súplica ou de lágrimas amargas. Era uma oração de júbilo, de gratidão, de exaltação a Deus. E essa oração, registrada em 1 Samuel capítulo 2, é uma das mais belas e proféticas de toda a Bíblia. "Meu coração exulta no Senhor", começou Ana. "Meu poder está exaltado no Senhor. Minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação." Você percebe? Ela não estava mais sendo humilhada por Penina. Ela não estava mais carregando o peso da vergonha social. Ana havia sido transformada de uma mulher quebrantada em uma adoradora triunfante. Sua oração continuou, profética e poderosa. "Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus." Ana estava declarando que sua vitória não vinha de suas próprias forças, mas da fidelidade de Deus. Ela reconhecia que o milagre em sua vida era obra divina, não resultado de seus méritos. E então Ana fez algo revolucionário.
Ela começou a profetizar sobre o futuro de Israel. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e ergue do monturo o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes. Ela estava declarando que Deus é o Deus das reversões impossíveis, o Deus que transforma histórias de dor em testemunhos de vitória. Sua oração terminou com uma profecia messiânica. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ana estava falando não apenas de seu filho Samuel, mas do futuro rei Davi e, profeticamente, do próprio Messias que viria. Agora, podemos finalmente entender por que Deus demorou tanto para responder à oração de Ana. Não era indiferença, não era crueldade, era propósito divino. Vejamos o que aconteceu com Samuel e como isso revela o plano maior de Deus. Samuel cresceu no templo sob os cuidados de Eli, e a Bíblia diz que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas aqui está o detalhe crucial. Naquela época, Israel estava em uma crise espiritual profunda. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes corruptos que desprezavam as ofertas do Senhor e levavam o povo ao pecado. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia visões frequentes. Israel precisava de um profeta, precisava de alguém que restaurasse a comunicação entre Deus e seu povo. Precisava de um líder espiritual íntegro, e foi exatamente isso que Samuel se tornou. Ele foi o profeta que ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Ele foi quem depois ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi o elo entre os juízes e os reis, o restaurador da palavra profética em Israel. Agora você entende? Se Deus tivesse dado um filho a Ana no primeiro ano de casamento, talvez Samuel tivesse nascido em um momento diferente, em circunstâncias diferentes, sem a consagração completa que veio através do voto de sua mãe. A espera de Ana não era um castigo, era preparação. Deus estava alinhando os tempos perfeitamente. A oração de Ana não estava sendo ignorada, estava sendo respondida no tempo certo, da maneira certa, para o propósito certo. Cada lágrima tinha um propósito. Cada dia de espera estava moldando não apenas Ana, mas preparando o cenário para o nascimento de um profeta que mudaria uma nação. A história de Ana não termina com a entrega de Samuel. Na verdade, o melhor ainda estava por vir. Todos os anos, quando Ana e Eucana subiam a Siló para o sacrifício anual, ela levava uma túnica nova que havia feito para Samuel. Imagine a cena: mãe e filho se reencontrando, ela vendo-o crescer no serviço do Senhor, orgulhosa do homem de Deus que ele estava se tornando. E o sacerdote Eli, aquele mesmo que havia julgado mal anos antes, agora a abençoava. Ele dizia a Eucana: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do que pediu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus multiplicou as bênçãos de Ana de uma forma extraordinária. A Bíblia registra que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, 5 filhos além de Samuel. A mulher que era estéril, a mulher que era ridicularizada por não ter nenhum filho, agora tinha 6 filhos. E não apenas isso, ela tinha a honra de ser mãe do profeta mais respeitado de Israel. Penina, que havia zombado de Ana por anos, agora tinha que ver a rival sendo abençoada abundantemente. As provocações cessaram. A humilhação se transformou em honra. A vergonha deu lugar à glória. Ana não apenas recebeu o que pediu, ela recebeu muito mais do que poderia imaginar. Essa é a natureza de Deus. Quando Ele finalmente responde, Ele não apenas dá o suficiente, Ele transborda. Ele não apenas preenche o vazio, Ele o transforma em abundância. A espera de Ana foi dolorosa, mas a recompensa foi gloriosa. E o mais importante, seu testemunho atravessou milênios e hoje está impactando você que assiste a esse vídeo. Sua história também pode ser um testemunho poderoso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus,
nas orações que parecem ignoradas. E se inscreva no canal para mais histórias que vão fortalecer sua fé. Então, o que a história de Ana nos ensina sobre nossas próprias orações, que parecem não ser ouvidas? Deixe-me compartilhar as lições mais poderosas dessa narrativa extraordinária. Primeiro, o silêncio de Deus não é indiferença. Ana orou por anos, sem resposta visível, mas Deus sempre esteve trabalhando nos bastidores. Ele estava preparando não apenas o momento certo, mas o propósito certo para aquela resposta. Suas orações não estão caindo no vazio. Deus está orquestrando algo maior do que você pode ver agora. Segundo, a qualidade da oração importa mais que a quantidade. Ana não fez a oração mais longa da Bíblia, mas fez a mais sincera. Ela despejou sua alma diante de Deus com autenticidade absoluta. Deus não está interessado em fórmulas religiosas, mas em corações genuínos. Terceiro, às vezes Deus espera para nos dar algo melhor. Se Ana tivesse recebido um filho comum, seria apenas uma bênção pessoal. Mas Deus lhe deu Samuel, um profeta que abençoaria uma nação inteira. Sua espera não era negação, era multiplicação. Quarto, generosidade atrai mais bênçãos. Ana poderia ter guardado Samuel para si mesma após esperar tanto por ele. Mas ela honrou seu voto e o entregou a Deus. E como resposta, Deus multiplicou suas bênçãos. Quando você entrega o melhor a Deus, Ele retorna multiplicado. Quinto, seu testemunho pode mudar vidas. A história de Ana, escrita há mais de 3.000 anos, está hoje fortalecendo sua fé através dessa tela. Suas provações não são apenas sobre você, são sobre todos que serão impactados pelo seu testemunho de fidelidade. Então, se você está orando por algo há muito tempo e parece que Deus não está ouvindo, lembre-se de Ana. Sua oração não está sendo ignorada. Está sendo respondida no tempo perfeito de Deus, da maneira perfeita, para o propósito perfeito. Continue orando. Continue crendo, continue confiando. O Deus que ouviu Ana, ouve você também.